Olá pessoal, aqui é o André do Iniciando com Dev e no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí sobre formulários, vamos estar dando sequência aí para nossa série de conteúdo sobre HTML e vamos aprender então um pouquinho sobre o que são os formulários nas páginas HTML. Temos aqui já a nossa página que nós estávamos trabalhando anteriormente, está carregada aqui. Se nós clicar em contato, ela vai estar vazia, não vai ter nada por enquanto. A gente pode abrir aqui o nosso fonte que nós já tinha criado anteriormente, essa página de contato, e a gente vai poder estar utilizando essa mesma estrutura aqui. Não se preocupem com os links que já estão criados aqui, com o H1 do contato que já está criado aqui. Vocês podem estar pausando o vídeo e copiando. Isso aqui não é importante agora para esse vídeo, isso aqui é só de vídeos anteriores, mas a gente vai deixar só para reutilizar aí esse trechinho de código aqui. Então, brevemente, formulários são muito importantes para nossas páginas e são muito, mas muito mesmo utilizados no nosso dia a dia como desenvolvedor. Imagine uma tela de cadastro de um sistema com diversos campos para a gente preencher informações. Aquilo tudo é um formulário. É um cadastro em um comércio eletrônico, usamos um formulário. Depois, para fazer um login no site, usamos também um formulário. Então, pegou a referência? Bora lá entender agora na prática como que isso funciona. Então, aqui a gente vai utilizar para criar o nosso formulário, vai ser utilizada a tag form. Essa tag é a nossa tag base para os formulários. Então já abrimos e fechamos a tag aqui. E dentro dessa tag, nós vamos colocar os nossos componentes de formulário. Vamos criar um formulário de contato, então, aqui para essa nossa página, que a gente vai estar acessando ali através dos nossos links, como a gente viu. Beleza? E o que vai consistir esse nosso formulário aqui, então, na nossa página? Para isso, precisamos que o usuário, para que ele possa preencher alguns dados, a gente precisa ter alguns campos de texto na tela, como nome, um e-mail, um assunto e a mensagem que ele quer enviar de contato aí para nossa página. Então, vamos criar uma caixa de texto para o usuário informar o seu nome, e para isso a gente utiliza a tag chamada input. Essa tag input, nós podemos fechar ela já aqui, que nem a tag do meta, igual a tag do BR para dar espaço, algumas outras tags aí que a gente já viu que elas são fechadas na mesma linha no final dela. Essa tag input, ela serve para entrada de dados, ela serve para o usuário fornecer dados para o nosso sistema. E todas as tags input que nós vamos estar utilizando aí na nossa página, elas possuem um atributo chamado type. Se nós colocar aqui, ele já vai sugerir diversas outras opções aqui de propriedades, de valores para o nosso type. A gente vai estar utilizando agora, nesse momento, a text, mas eu sugiro que, se vocês quiserem estar aí estudando mais sobre essa tag input, saber todos os outros types que ela aceita, eu sugiro acessar aqui o W3 Schools para estar visualizando aqui todas as opções que ela aceita, desde button, checkbox, color, date, e-mail, arquivo, imagem, números, senhas, entre outros diversos aqui que a gente vai estar utilizando depois ao decorrer aqui dessa aula. Então fica aqui a referência aqui para acessar essa página para estar podendo entender mais detalhes. Beleza, então, salvando aqui o nosso arquivo, se nós voltar agora aqui para nossa página e salvar, a gente já vai ter aqui um campo de texto que o usuário pode estar digitando qualquer informação aqui nele, que ele vai aceitar, números, caracteres, enfim, caractere especial, tudo ele vai aceitar porque ele é um campo de texto. Beleza? Então agora vamos criar aqui para a gente entender e poder se localizar o que ele significa na nossa página. Vamos criar um label para ele, que vai ser um label nome. Só para você estar conseguindo visualizar para que esse campo serve na nossa tela aqui. Nós atualizar, ele já vai estar aqui com nome, 2 pontos e
o campinho de texto que ele referencia. Beleza, criamos então nosso campo de nome aqui para o usuário estar informando. Vamos dar seguimento aqui, vamos ir criando os outros campinhos e ao longo de cada campo aqui a gente vai estar entendendo o que vai ser cada um e aí eu vou explicando. Então vamos criar aqui mais um input type text também e esse campo, ele vai receber o nosso e-mail, então vai ser o label e-mail. Diminuir aqui para o ladinho que a gente pode ir atualizando nossa página e acompanhando ao mesmo tempo. Deixa eu diminuir aqui também, atualizar aqui e eles percebem que eles ficam um ao lado do outro, né? Então vamos colocar aqui entre um campo e outro um BR, que é uma quebra de linha aqui para ficar mais bonito e organizado a nossa página. Vou colocar mais um, que eles ficaram muito juntinhos aqui. Vou colocar 2 BRs. Beleza. Nome, e-mail. Vamos criar aqui um outro componente dos formulários, que vai ser... Vamos criar primeiro então a nossa label aqui, que vai ser o assunto. E vamos dar a opção para o usuário criar uma forma dele selecionar diversos assuntos, entre diversos assuntos que ele quer enviar, uma opção. E para isso a gente usa essa tag chamada select. Essa select ela vai nos dar diversas opções já pré-definidas por nós, no nosso código aqui no nosso sistema, que o usuário vai poder estar selecionando. Então, a gente vai ter dentro da select, a gente vai ter as tags option, que são as opções que o nosso usuário vai estar podendo selecionar. No caso aqui vai ser dúvidas, option, outra option para reclamações, outra option, vou colocar 3 aqui só para a gente poder visualizar melhor depois, sugestões. Fechou? Então beleza, vamos salvar aqui, atualizar nossa página, vamos já colocar os BRs aqui, que é para quebrar as linhas, para não ficar tudo amontoado. E agora a gente tem aqui o nosso select, que é um combo box com N informações aqui. Isso aqui pode ter N informações, eu coloquei 3 aqui só para fins de exemplo. Então agora o nosso usuário ele pode vir aqui selecionar dúvidas, reclamações, sugestões. Mas digamos que a gente quer que a primeira opção ele sempre fique vazio, para o usuário vir aqui e selecionar alguma coisa. Então agora ele está vazio, tem a opção vazio e tem as outras opções. A gente pode estar fazendo assim. Mas digamos que eu quero que sugestões seja o nosso valor default do nosso select, nosso lookup aqui, né? Nosso combo box. Se eu colocar essa propriedade aqui como selected, setada aqui nesse option, ele já vai vir por default setado o valor de sugestões, porque ele está com essa opção como selecionando o valor default para o nosso valor sugestões. Beleza? Eu vou tirar aqui, isso aqui é só para vocês entenderem que é uma opção que pode ser, está sendo feita aí, não é obrigatório agora para o nosso exemplo. E dando continuidade então aqui, vamos colocar mais uma quebra de linha aqui e vamos colocar o campo para o usuário estar digitando a nossa mensagem, a mensagem que ele quer enviar para nós, o texto, o que ele vai mandar como dúvida, o que ele vai mandar como reclamação, o que ele vai mandar como sugestão, né? Então vamos colocar aqui mensagem, vamos dar mais um enter aqui também, para ficar mais formatado depois, vocês vão entender quando olhar na tela. E para o campo de mensagem, como ele é um texto maior que a gente vai estar escrevendo, a gente utiliza o componente chamado textArea. Então vamos salvar aqui e atualizar a nossa página para vocês já estar visualizando. Esse componente aqui, ele permite digitar um texto muito maior aqui, ele já dá a barra de rolagem, eu posso esticar ele aqui, mas percebam que se eu atualizo a página, ele fica muito pequeno aqui. O usuário não vai conseguir ver
muito bem quantas linhas ele já digitou, qual o tamanho. Então a gente tem algumas propriedades aqui do Textiara que a gente pode definir, que é a rows, que é a quantidade de linhas default que ele vai ficar exibindo. Vamos colocar aqui um 4. E quantas colunas, um tamanho em horizontal que ele vai estar ocupando aí. Vamos colocar uns 50 para ver que tamanho que fica. E atualizar. Ó. Pode ver que ele já ocupou um pouco mais de espaço. Então o usuário ele já tem uma certa visualização de como que ele pode estar digitando aqui, fica mais, ó, ele vai, que eu posso digitar um textão aqui e aí beleza. Agora, uma informação importante que eu quero passar para vocês estarem entendendo, que até aqui nós vimos somente como que estrutura o nosso formulário. Pode ver que a gente só criou uma estrutura física aqui, uma casca aqui para o nosso formulário, como poder digitar um nome, a gente pode digitar aqui um e-mail, andré@andré.com, um assunto e uma caixa de texto. Beleza? Esse aqui é o nosso formulário e é isso que nós vamos se atentar nessa aula, apenas isso. Eu não vou estar mostrando para vocês nessa aula como recuperar essas informações, como validar os dados, etc. Para isso, a gente teria que utilizar alguma linguagem de programação, como o PHP, JavaScript, o Java. Então, novamente, nesse momento nós não iremos estar vendo isso. Só vamos aprender como criar o formulário. Nós vamos aprender como tratar os dados recebidos do outro lado depois que a gente enviar esse formulário por uma linguagem de programação, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ver mais um componente que é interessante dos formulários, que ele é o checkbox. Digamos que o usuário deseja receber e-mails de atualização da nossa página, então a gente pergunta para o usuário e oferece uma opção para ele clicar. Então, geralmente é aquela opção que todo mundo não clica, desmarca que não quer receber informações e tudo mais, né? Então a gente vai criar aqui um input, e esse type agora, ele vai ser do tipo checkbox. E agora a gente vai colocar aqui do ladinho a nossa label para ele. Label, fecha label, deseja receber nossas atualizações. Vamos salvar aqui e ver como é que ele vai ficar. Ó, só faltou dar a nossa quebra de linha aqui. Ele ficou junto do Textiara. Vou salvar aqui só para ver melhor. E a gente já tem a opção do usuário vir e clicar aqui. Beleza? Só que agora a gente precisa definir um botão para enviar o nosso formulário, para os dados poderem ser enviados. Beleza? Até aqui a gente só criou os campos para preencher, mas a gente não tem um botão de enviar aqui para a gente poder estar enviando nossos dados. Então, vamos já dar uma quebra de linha aqui. E para isso, existe outro input com outro type, que vai ser o submit. Isso aqui quer dizer que a gente vai estar submetendo o nosso formulário. A gente vai estar enviando os dados do nosso formulário. Se nós atualizar aqui, ele vai aparecer já aqui um botão com enviar. Ele já vem por padrão esse valor do texto enviar. Se a gente quiser modificar esse valor, a gente pode usar a propriedade value e tá alterando o texto. Por exemplo, vamos colocar aqui um OK, só para vocês visualizar que ele vai modificar, OK. Mas por padrão, vamos utilizar aqui enviar, que é o objetivo do nosso formulário de verdade. Então, é só para vocês verem que essa propriedade value, a gente consegue colocar um texto diferente para o nosso botão, beleza? Então agora, nesse caso, quando clicar no botão enviar, a gente utilizaria uma linguagem de programação para conseguir recuperar todas as informações preenchidas aqui e salvar esses dados no banco de dados ou enviar a nossa dúvida aqui, a nossa sugestão, para algum e-mail corporativo do nosso site que tivesse configurado lá na nossa linguagem de programação para fazer esse envio. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Vamos preencher algumas informações, só para nós estar visualizando.
Vou colocar aqui, teste e enviar. Vejam que não aconteceu nada a não ser limpar os campos do nosso formulário e acrescentou essa interrogação aqui na nossa URL. Por que aconteceu isso? Porque a gente não tem definido para onde que o formulário vai ser submetido. O que acontece com esse type submit? Quando a gente clica no botão, ele faz de fato o envio dos dados para algum lugar. Ele faz o envio para o servidor. E a gente precisa informar alguns atributos na nossa tag form para conseguir recuperar os dados dessa requisição do formulário. Primeira coisa que nós vamos fazer então aqui, vamos colocar um name no nosso formulário para ficar mais organizado. Aqui, esse name é a critério de cada um. Podemos colocar qualquer coisa, de preferência algo que faça sentido para o propósito do nosso formulário. Então vamos colocar aqui um name contato, só para tá ficando mais didático e entender que é um formulário de contato. E assim como a gente definiu a tag name para o nosso form, vamos definir também para os nossos inputs alguns names para ele, para ficar mais claro, para ficar mais objetivo o que é cada campo, porque na hora que a gente clicar em enviar, a nossa requisição não vai saber o que é cada informação. Então vamos colocar aqui o name pro nome, um name pro e-mail. Esses nomes aqui, eles são livres, pode ser colocado qualquer coisa. Eu estou colocando o nome mais didático possível, porque é como se fossem os nomes de nossas variáveis, por exemplo, que representam o que é cada campo. Então, name e-mail, name nome. Aqui no nosso select, a gente também vai ter o nosso name assunto. E no text area também vai ter o name mensagem. E aqui name atualização. Beleza, vamos salvar aqui agora e ver como que vai se comportar então a nossa página. Vamos colocar algumas informações aleatórias aqui só para você estar observando. E agora quando a gente clicar em enviar, podem ver que na URL ele colocou todos os nossos nomes das nossas variáveis com os seus respectivos valores aqui, que seria o que isso aqui, cada campo desses aqui é o que seria enviado lá para a nossa linguagem de programação, que seria lá para o nosso back-end, por exemplo, e lá sim a gente ia estar recuperando essas informações e aí tratando, validando os dados, enviando por e-mail, salvando no banco de dados e tudo mais. Para esse exemplo, para fins didáticos, vocês veem que estão todas as informações aqui na URL. Isso aqui não tem nenhum tratamento, não é nada seguro. Poderiam estar vindo aqui e colocando alguma informação maliciosa para estar sendo enviado aí para o nosso formulário, né? Mas é só para fins didáticos, para que vocês consigam visualizar os dados e as informações. Para isso ser diferente, a gente também tem aqui no form um método que é como que a nossa requisição do HTTP vai ser tratada para ser enviado. Então aqui a gente tem algumas informações, como dialog, get, post. Quando a gente utiliza o get, é o get que vai estar sendo usado aqui para enviar via URL. Se nós colocar aqui as informações igual antes, vou colocar só o nome para você estar visualizando de uma forma mais fácil. Às vezes as informações não estão vazias e o nosso nome vai estar com a informação, porque o nosso método de envio do formulário é via get. A gente está dizendo que a gente quer enviar via URL. E a gente tem a outra opção, que é via post. Se nós enviar via post, vir aqui agora e fazer o envio e clicar aqui em enviar, a gente já não vai mais visualizar que dado e como que ele foi enviado. A gente consegue estar pegando essas informações. Se nós der um F12 aqui no nosso teclado, a gente vai estar abrindo o nosso console aqui do Chrome, do navegador, e a gente vai estar conseguindo visualizar
essas informações, se a gente vir aqui nessa aba do Network, deixa eu aumentar um pouquinho, deixa eu enviar aqui para você estar visualizando e clicar em enviar. Pode ver que aqui foi feita uma requisição da nossa página contato.html e aqui a gente consegue ver algumas informações. Aqui no response a gente não tem um tratamento para o nosso retorno de mensagem de sucesso, ou seja lá o que for. Então quando ele atualiza a página, ele volta todo o nosso HTML aqui para a página. Mas podem ver que aqui no header do nosso HTTP, do nosso post que foi feito, a gente não consegue visualizar as informações que foram enviadas. A gente tem aqui qual foi a URL que foi enviada, o método que foi enviado no post e um status code de 200 OK que ele foi enviado com sucesso. E tem outras informações aqui de cabeçalhos do HTTP, mas em momento algum a gente conseguiu visualizar os dados que foram enviados. Então, geralmente em formulários a gente utiliza esse método post aqui para estar escondendo aí na requisição, para se tiver alguém tentando interceptar os valores, ele não vai estar conseguindo visualizar essas informações. Teriam aqui algumas outras propriedades, como o Action, por exemplo, que aqui no Action a gente estaria definindo, por exemplo, qual página que receberia os dados da nossa requisição. Por exemplo, digamos que a gente teria o nosso contato.php. A gente teria o nosso lado do servidor, a nossa página de contato, um código PHP para estar recebendo esses dados e tratando, validando, salvando no banco de dados ou qualquer outro tipo de tratamento que seria feito. Então, quando a gente vir aqui agora e enviar o nosso formulário, ele vai estar tentando redirecionar o nosso envio, a nossa página aqui no Network. Ele tentou enviar pro contato.php. Só que como essa página não existe, a gente não tem essa página criada no nosso site, ele acaba dando um erro, obviamente, porque ele não encontra, não sabe para onde enviar, né? E é só para vocês então entender que a gente tem essa propriedade action que a gente está dizendo para onde que os dados vão estar sendo enviados, qual a linguagem aqui que vai estar tratando os nossos dados, nesse caso seria o PHP, se fosse um Node.js, a gente poderia colocar só o endereço aqui, o /contato, e a gente ter um serviço no nosso Node aqui para tratar os dados. Então, basicamente, é isso a aula. É isso que vocês precisam entender sobre formulários. Eles servem para criar diversos campos de informações. Um campinho rápido que faltou aqui, por exemplo, seria a senha, que a gente teria o password, só para você estar visualizando também. Password, que é utilizado para senhas. Rapidamente aqui mostrar antes de encerrar a aula, que ele serve para estar digitando as senhas, Ele é muito utilizado também, que a gente digita e a senha já fica aí escondida. Beleza, pessoal? Essa aula já ficou bem longa, eu só gostaria que vocês entendessem a estrutura de como criar um formulário. Espero aí que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.